Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam bem? Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês, falando desse tema super significativo. Parabéns, Brunão, time da GoGood. Muito orgulho do que vocês estão construindo e desse lugar que vocês chegaram aqui. A gente compartilha de uma linda caminhada junto. Vocês estavam falando muito de consistência e eu queria acrescentar talvez mais 2 elementos nesse processo da consistência, que eu vou trazer bastante na minha fala aqui, que é intencionalidade e reciprocidade. Entendo que precisamos fazer coisas constantes para que isso torne cultural, mas a gente precisa ter muito claro no radar a serviço de que fazemos o que a gente faz de forma constante, e se no fim das contas existe reciprocidade naquilo que a gente está criando, porque relacionamentos pressupõem reciprocidade. Então eu acho que esse é o grande ponto aqui que eu quero trazer. Depois eu fico mais um pouquinho, acho que vocês vão cansar de ouvir minha voz aqui, para falar um pouco a respeito de um case que nós fizemos juntos, Pulses by Gup e GoGood, trazendo dados muito legais para mostrar que realmente faz a diferença trazer intencionalidade para as ações. Muito bem. Esse é o meu CEO, né? Que é um cara elegantérrimo, né? A Mari, que é a nossa CEO do grupo da Gup. Recentemente a gente participou aí de um processo de aquisição da Gup. Estamos super felizes. Agora a gente tem um sobrenome, Pulses by Gup. Provavelmente vocês vão escutar bastante falar aí de toda essa nossa jornada única do RH que a gente está criando. Eu trouxe para esse bate-papo esse tema, que é o valor do bem-estar conectado a engajamento e algumas siglas aí que eu acho que vocês já devem estar cientes. Se não, eu vou falar um pouco a respeito, que é ELTV, Employee Lifetime Value, e EVP. Não vou esgotar os temas, acho que aqui não é a ideia, é muito mais trazer reflexões de como as coisas se conectam, desde que haja intencionalidade em todas as coisas que a gente faz. Por mais que possa chover no molhado, eu fiz questão de começar pelo começo, porque tudo que estamos fazendo está conectado e precisa estar conectado a um dado de realidade. Então, nenhuma ação ela é estanque. As ações que a gente pensa e estrutura precisam ser situacionais, porque os fenômenos humanos são situacionais e mais do que situacionais, eles são muito voláteis. E eu vou trazer algumas reflexões que, se a gente não tiver este acompanhamento contínuo, muito provavelmente a gente vai ficar colocando energia em coisa velha, que já talvez não faça mais sentido ao longo do tempo. Então, isso é um reflexo desse movimento que a gente chama de mundo bunny, né? Que fala de toda essa volatilidade, não linearidade, de conexão, de muita ansiedade, né? Porque é isso, né? A gente está por muita conexão e tanta coisa simultânea acontecendo, as pessoas estão literalmente exaustas, cansadas, né? Eu vou ser bem sincero, às vezes eu abro meu LinkedIn, me dá uma sensação de ignorância, falo, nossa, eu vou ter que aprender isso aqui tudo está acontecendo, esquece, vou pro Instagram, vejo algumas fotos, enfim, dou uma relaxada. Agora LinkedIn de novo, e é bom que o LinkedIn tem umas teorias maravilhosas também, que se você olha tudo e fala, nossa, mas isso é verdade mesmo? Eu gosto daquela do chefe e do líder, porque o chefe não sei o que, o líder fala, meu Deus, tá. Quem é que explica, né? Mas mais do que estar conectado nesse momento do mundo muito volátil, eu gosto de trazer uma reflexão aqui para nós que justifica todo esse movimento de well-being, de engajamento, que é um movimento muito forte que se acelerou na pandemia, mas que sempre esteve presente, que é um momento de ressignificação. Estamos, sim, passando por um processo de ressignificação do trabalho, porque mais do que uma ressignificação do trabalho, estamos passando por uma ressignificação da vida. As pessoas estão, mais do que nunca, começando a se questionar o que querem fazer com o tempo que têm, porque descobriram e se deram conta da finitude. A gente está começando a olhar para a finitude de um jeito que a gente sempre negou. Então, ou seja, a pandemia veio, deu uns 3, 4 tapas na nossa cara, falou, abre o olho, porque essa é a única certeza que você tem, e o que você está fazendo no meio desse caminho? Como é que está a sua trajetória? Onde que você quer usar o tempo que você tem? Que é escasso e não volta mais. Ou seja, dependendo da aplicação que você faz, o seu tempo, sinto muito,
o que você faz daqui para frente. E isso tem mexido com muita coisa. Mexido com as escolhas que as pessoas estão fazendo de com quem eu quero me relacionar, que tipo de empresa eu quero me associar e o que eu quero fazer com o meu tempo. Eu quero trabalhar com isso? Esses dias eu escutei uma pergunta que me mexeu muito, que foi, Renato, quanto custa ganhar o teu salário no mês? Eu falei, meu Deus. E é isso que... Então, a gente está começando a colocar questões existenciais na mesa. E junto com questões existenciais, existe toda essa necessidade também de mostrar performance em momentos de incerteza. Então é um momento onde muitos dilemas estão na mesa. Dilemas de negócio, de sobrevivência organizacional e dilemas existenciais. E isso, de fato, é um excelente campo para a gente ficar exausto mesmo. Né? E aí eu venho com a pergunta, né? E o bem-estar? Onde é que está aí, nesse meio de tudo isso? Né? Ou seja, qual é o lugar do bem-estar? E aqui eu quero trazer um dado para vocês. Nós fizemos uma pesquisa em parceria com a Vitude no final de 2021. Nós lançamos essa pesquisa que se chama Pesquisa de Bem-Estar Emocional. Ela é gratuita, ela está no site da Gup, da Pulses by Gup. E nós tivemos, até final de dezembro, quase 15 mil respondentes únicos dessa pesquisa. Então eu quero trazer dados para vocês de todos os segmentos, de todos os portes de empresa do Brasil inteiro, para falar um pouco sobre bem-estar, e eu quero conectar isso com engajamento e outros elementos. De uma maneira geral, a gente, assim, genericamente, a pesquisa ela buscou olhar duas dimensões. Uma dimensão que a gente chamou de medo e preocupação, onde a gente investigou questões como preocupação, se eu não consegui controlar as minhas preocupações ao longo do dia, se eu tive medo ao longo do dia, se eu olhei para o futuro e vi uma perspectiva muito ruim, e isso me deixou mal, enfim, se eu tive dificuldade de dormir, eu vou até sair aqui da frente, porque eu acho que eu estou atrapalhando, né? E também uma outra dimensão chamada exaustão emocional, onde a gente avaliou esgotamento, frustração, falta de paciência, sentir que precisava demonstrar valor o tempo todo no trabalho, enfim. E a escala que a gente usou foi uma escala de você sente isso todos os dias a eu não sinto isso em nenhum dia, no último mês. Tudo bem? Pegaram a ideia? Muito bom. De uma maneira geral, eu posso dizer que do primeiro TRI para o último TRI, nós tivemos melhorias. Melhorias nos resultados. Ou seja, nós tivemos uma diminuição dos níveis críticos e de atenção e um aumento da favorabilidade. Olha que coisa maravilhosa. Só que eu quero trazer os dados para ver se vocês também acham que se isso ainda é maravilhoso ou não, tá bom? Dados sobre medo e preocupação. No primeiro TRI, nós tivemos 16, quase 17% dos respondentes em níveis críticos, ou seja, eu sinto isso todos os dias. E quase 60%, eu quase sempre sinto isso. Ou seja, quase 80% dos respondentes no primeiro TRI sentiam quase sempre ou sempre algum sintoma que levavam ao medo e preocupação. No quarto TRI, uma melhoria. Agora, nós estamos com 8% de críticos e uma diminuição aí de 2% do nível de atenção. Diminuímos de quase 80% para quase 70%. Bom, né? O resultado é excelente, né? Ou seja, animador, né? Exaustão emocional. Primeiro TRI. Juntando as pessoas com questões críticas e de atenção, nós estávamos falando que quase 70% dos respondentes estavam em níveis preocupantes. Nesse último TRI, nós tivemos aí algumas diminuições do nível crítico, mas praticamente ficamos flat em termos de níveis de atenção. Esses são os resultados para mostrar o seguinte: melhoramos de um TRI, do primeiro TRI do ano, para o último TRI do ano. Mas vocês podem convir aqui comigo e concordar comigo que ter praticamente 66% e 60% de pessoas em níveis preocupantes não é um dado que a gente ainda tem que comemorar. E isso aqui nos levantou algumas coisas que eu quero trazer de reflexão para vocês. Tá? Só para que vocês possam acompanhar quais foram os top 3 elementos de cada uma das dimensões, foi assim que elas caminharam ao longo do ano, ok?
no nível mais crítico, nível mais preocupante, né, do medo e preocupação, nós tivemos sono irregular e preocupação caminhando e só invertendo ordem ao longo do ano, e uma perspectiva de futuro muito ruim no início do ano. Acho que é meio lógico, né? Início de 2022, a gente olhando para o ano e falando, meu, como que vai ser isso? E depois de um tempo, tive branco, esqueci o que eu ia falar. Uma sensação de, o que era mesmo? Eu tô tão esgotado que eu nem lembro mais o que eu ia falar. Olha que interessante, né? Quando a gente fala de sono irregular, eu não consegui dormir, acordei no meio da noite. E quando a gente fala de preocupação, eu não consegui controlar as minhas próprias emoções, ok? Minhas preocupações. Quando a gente fala de exaustão emocional, ficou assim, ó, esgotamento e geração de valor. Aqui para mim é um negócio sensacional, ok? Acho que vale a gente olhar, porque quando a gente está falando de valor, eu senti que eu precisava mostrar o meu valor no trabalho. Então, uma sensação de o tempo todo ter que mostrar valor, demonstrar o meu valor dentro do trabalho. Com esgotamento e com uma preocupação em relação a sentir que estou trabalhando além da minha conta. E aqui tem até uma história, né? Ou seja, tenho que ficar demonstrando meu valor o tempo inteiro, me esgoto, e a sensação de que eu não estou dando conta, né? É assim que as pessoas estão se sentindo. É um excelente recorte para a gente começar a pensar sobre a saúde das pessoas e sobre reciprocidade. Quer dizer, eu quero o valor da galera, mas quando eu olho para o pessoal que está respondendo, a serviço de quê? Ou qual é o custo do que as pessoas estão tendo que pagar para entregar aquilo que é necessário. Então eu trago algumas reflexões provocativas aqui de meio de minha fala. A primeira reflexão que eu trago é: será que a gente está criando um ciclo meio que vicioso, do tipo ter que provar, uma necessidade constante de ter que provar valor até a hora que a gente se esgota? Aí a gente vai embora. Aí a gente entra numa outra empresa. E aí tem que mostrar valor o tempo todo. Aí a gente não aguenta mais, quer mandar tudo os crimes dos infernos, né? Será que é isso que está se desenhando aí? Até a hora que a gente vai ficar buscando o lugar perfeito? Porque também tem esse perigo, né? O desejo do lugar perfeito, que só existe no Instagram e no LinkedIn. E dormir com preocupações e ter consequentemente sono irregular. Não reparador, não consigo resgatar minhas energias, fico com preocupações, tenho branco, não consigo entregar o meu valor, fico preocupado, não consigo dormir à noite, me sinto esgotado, não reparo, e é um excelente bomba-relógio para tudo aquilo que nós estamos vendo de ansiedade generalizada, depressões e assim por diante. Burnout e assim por diante. Coerente esse raciocínio? Muito bem. Outro ponto importante. A gente fala muito no contexto organizacional de uma busca forte por eficiência e entrega sustentável dos nossos resultados, certo? Muito bem, isso é o que a gente é cobrado enquanto profissional, a gente vê aqui, não sei quantos líderes estão aqui, mas eu acho que o Anderson foi muito feliz na fala dele, em que ele fala, é isso aí, cara, você é líder, sinto muito, vem cá, me dá um abraço, mas a gente está aí a serviço de alguma coisa importante no meio desse caminho, né? A pergunta é, tudo bem que a gente está sendo cobrado por, mas qual é a contrapartida? A gente tem as mesmas cobranças, ou seja, existe um grau de coerência entre as cobranças de efetividade, assertividade, de entrega de valor, sustentabilidade. Em contrapartida, temos o mesmo cuidado da nossa saúde e do nosso bem-estar e do nosso cuidado. E eu acho que essa é a conta que a galera está fazendo, né? Então, assim, a gente está criando um ambiente de reciprocidade. Eu acho que eu vou falar bastante, vou bater muito nessa tecla. Por fim, né, desse slide, eu quero trazer essa pergunta aqui. Grande parte dos respondentes estava colocado no quase sempre. E é uma provocação assim: será que a gente normalizou o estar mais ou menos bem? E aí, como é que você tá? Tô indo. Bom, então, ótimo. Então, beleza. Que bom. Que bom que então você tá bem, né? Porque agora o estar mais ou menos bem é o novo bem. Será que é isso que está acontecendo? E aí a gente negligencia isso até a hora que a gente não aguenta mais? Enfim, aqui eu estou falando do nosso estado de presença. E para muitas organizações, eu tenho certeza que tem um outro problema. O seu medo de dizer que você não está aguentando.
Ah, porque daí você não é alta performance. Ah, porque isso aí vai impactar em bônus, que isso vai impactar em não sei o quê. Enfim, tá bom. Não quero gerar mais preocupações aqui, porque mais uma coisa para não dormir, esgotamento, não sei o que. Outras provocações reflexivas. É que por que é importante a pergunta? Porque nós temos a capacidade de fazer escolhas. E eu acho que isso é que é legal. E ao nos empoderar, a gente também movimenta o ambiente onde nós estamos. Aqui uma provocação. Será? E a gente viu que essa coisa de provar o nosso valor está muito em alta, em níveis críticos e de atenção, ao longo do ano. Será que isso é um reflexo de disfuncionalidade na relação cultural e da liderança? Será que nós temos uma questão de uma dificuldade de fato do líder de conseguir lidar e traduzir de fato aquilo que a gente precisa para conseguir ficar ok? Ou será que a cultura organizacional precisa ser revista e olhada, porque na intenção positiva, ela não está se dando conta da forma como as coisas estão acontecendo. Eu estudo engajamento por muito tempo. E eu posso te dizer o seguinte, pessoas engajadas são ok? É bom ter pessoas engajadas, sim ou não? Sempre? Dá muito trabalho. O excesso de engajamento, se a gente não cuidar, é burnout, tá? O ponto que a gente precisa olhar é qual é o tom. Será que as pessoas entendem limite? Porque tudo sem limite é perigoso. Muito bem, vamos lá. O que a gente está fazendo agora em 2023? Porque é isso, né? Abril já acabou. Não sei, essa é a sensação que eu já tenho. Entendeu? Abril acabou. O que a gente está fazendo? Já acabou. Gente, primeiro semestre já acabou. O fim do ano já está aí. Aquele desespero. Esse é o mundo bunny. Esse é o mundo bunny. Muitas pessoas estão falando assim, ó, eu tenho que fazer projetos. Não, mas pera, primeiro semestre já acabou. O projeto agora é só segundo semestre. Ih, mas pera aí, que eu tenho que ter aprovação. Só ano que vem. Mas o que a gente está fazendo de fato hoje? E por fim, né? Duas colocações aqui que eu acho que valeriam a nossa atenção. Como é que a gente está desenhando a experiência dos colaboradores? Existe intencionalidade nos desenhos que a gente faz? E essa intencionalidade se preocupa com reciprocidade? E será que nós estamos escutando as pessoas numa frequência adequada que a gente consiga também fazer alguma coisa com isso, com aquilo que de verdade importa para as pessoas? Por isso que eu trago aqui uma reflexão de continuação, de gancho para nós, de nós precisamos aumentar a nossa visibilidade e o nosso radar em relação a alguns construtos e conceitos que estão aí, mas que não é para a gente filosofar. É para a gente poder tangibilizar. Então, é muito comum dentro das organizações a gente falar alta performance, engajamento, tá bom. A gente sabe, a gente já conhece que quando a gente olha para a performance, a gente quer sustentabilidade organizacional, a gente quer prosperidade organizacional, a gente quer um ambiente de resultado. Tá bom. A gente sabe também, e eu não sei com qual nível de consciência, de que engajamento é um fenômeno mutável, situacional, extremamente volátil, que tem a ver com geração de vínculo. E que não existe pessoas desengajadas. Não existe pessoas desengajadas. Existem pessoas engajadas a alguma coisa. Não necessariamente a sua empresa. E hoje em dia, as pessoas estão muito engajadas a quê? A sua própria carreira. Essa perspectiva precisa ser colocada em pauta. Porque isso explica por que uma pessoa com dor de cabeça pega atestado para não ir ao trabalho, mas vai no jogo de futebol. A que as pessoas estão engajadas? Essa é a pergunta. Agora, como você vai saber a que as pessoas estão engajadas, o que importa para elas, se a gente não entende e não escuta elas? As pessoas gostam de me perguntar, mas Renato, o que eu faço para motivar meu time? Eu falei, sei lá. Pergunta para a galera, eu vou responder por elas? Eu não faço a menor ideia. Engajamento não é algo plug and play. Assim como EVP não é algo plug and play de Employee Value Proposition. Que a gente pega boas práticas do mercado e fala, agora sim na nossa empresa. Mas por que você está fazendo isso? Ah, porque está no LinkedIn. Porque está todo mundo fazendo. Mas não é assim que se faz.
Eu me preocupo. O benchmarking é importante? É fundamental para dar insights e ideias, mas não para ser um copia e cola. Nós estamos inserindo agora numa linguagem importante nossa esses dois elementos que eu acho que vão fazer a diferença daqui para frente se a gente fizer isso de forma intencional, que é o Employee Lifetime Value, ELTV, que é o quanto que a gente olha para a entrega de valor deste colaborador enquanto ele está na relação com a gente, porque ele vai embora, ponto. Essa coisa de aprisionamento organizacional é irrealístico, você não controla ninguém, para com isso. Não, porque eu faço ações para reter. Você não retém ninguém, esquece. Isso não está na sua mão. A não ser que você trabalhe numa prisão, aí tudo bem. Pode ser. É uma possibilidade, eu não quero descartar aqui, né? E em contrapartida, o que você faz no EVP, que é o Employee Value Proposition, como contrapartida para a pessoa querer ficar? Porque eu cobro algo. Mas o que eu dou em troca? Por isso que a gente está vivendo num mundo de reciprocidade. É esse o ponto. Se a gente quer relacionamentos saudáveis, precisa ter equilíbrio. A gente sempre fala isso, né? Mas o equilíbrio não é filosófico, de tipo, a gente tem que estar vivendo uma relação ganha-ganha. Não. É onde é que está a contrapartida. Por isso que a gente tem estudado muito a jornada do colaborador. E a jornada do colaborador, sob a ótica de que este colaborador vai ter um tempo com a gente. E ao longo desse tempo, ele vai entregar valor. E ele vai entregar mais ou menos valor, mais rápido ou mais devagar, dependendo daquilo que a gente também organizar ao longo dessa trajetória dele. Se a gente tiver intencionalidade no desenho da jornada, talvez ele fique mais, porque ele deseja. Talvez ele entregue mais valor, porque ele vê espaço. E talvez ele fique mais engajado à organização, porque é uma consequência. Engajamento e performance são métricas fins. É consequência. A gente tem que olhar para aquilo que causa. É ali que a gente tem gestão. Então, quando a gente olha para a jornada de um colaborador típico, a gente olha assim, né? No início, quando a gente contrata, né? É a energia da empresa de querer reter, de querer trazer. A gente faz ações de employer branding, de marca empregadora. Porra, olha que legal trabalhar aqui, não sei o quê. Muitas pessoas chegam, olham e falam, cadê a galera de marketing que fez aquela coisa maravilhosa que eu quero dar um abraço nesses caras, porque não é isso que está aqui. Os caras são muito bons em marketing. Assim, hipoteticamente, tá, gente? Não que isso aconteça, eu não quero... Veja, não quero problematizar aqui o negócio, tá bom? Hipoteticamente. O ponto é que a gente começa a falar de LTV quando a gente começa a pensar o seguinte, como é que eu recebo você? Que experiência que você tem quando você recebe, e não é quando você entrou, é o teu primeiro contato, são vários momentos da verdade ao longo da trajetória que você vai construindo a imagem organizacional. Employer branding, marca empregadora, não é da porta para fora. É da porta para fora e da porta para dentro, o tempo inteiro. E isso tem a ver com como a gente constrói um onboarding para as pessoas ramparem mais rápido, para elas se aculturarem mais rápido, para elas entenderem como é que ela entrega valor mais rápido, porque as pessoas que sabem o impacto que gera na organização se sentem mais vinculadas à organização, porque uma necessidade básica humana é sentir que consegue gerar impacto. Então, quando você sente que você gera impacto, isso volta para você como elemento de engajamento. Só que a gente precisa entender isso, e rápido. E da mesma forma, como é que eu desenho a outra parte da jornada, e eu peço desculpas se está um pouquinho falho aqui, mas como é que a gente cria programas de capacitação, de desenvolvimento, de desafios, para que as pessoas possam, consequentemente, gerar mais valor, despertar mais o seu talento e o seu potencial. Eu não estou falando só de carreira estruturada. Eu estou falando de novos desafios, de projetos, de bons alinhamentos, de boas provocações, de boas mentorias, de bons coachings. Porque vai ter uma hora em que as pessoas vão decidir ir embora. E na hora que elas decidem ir embora, mentalmente e emocionalmente, a gente sabe que cai o resultado. Certo? É óbvio. Até a hora em que ela se desliga. Agora, o que faz a diferença nesse processo? Que cultura é essa que as pessoas estão inseridas? A gente tem várias pesquisas que mostram que cultura positiva, aquela não tóxica, são elementos preditores do desejo de permanecer. Além disso,
Um desenho intencional da jornada do colaborador. Intencional. E eu vou falar sempre isso. Intencional. Como você desenha intencionalmente o teu onboarding. E não é só o onboarding do RH. É dentro da área. Como é que ele é recebido? Como ele é recebido? Que informações? Como é que ele rampa? Como é que ele sabe as coisas? E eu não preciso dizer, né? Mas eu acho que vale aqui. Que as práticas de gestão e de liderança são as que mobilizam a interpretação do colaborador sobre como as coisas acontecem aqui. O líder não só dissemina a cultura, como ele faz o negócio acontecer. Então, se por um acaso, e lembrem, cultura, existe luz e sombra na cultura. E uma ótima forma de você conhecer a sombra da sua cultura é olhar e você vai perceber que tem alguns líderes que você olha e fala, mas por que esta pessoa está aqui? Não faz sentido nenhum essa pessoa estar aqui. Nenhum. Cara, destoa em tudo essa pessoa. Parabéns, você acabou de encontrar elementos que também falam sobre a sua cultura. Porque ninguém é líder por acaso dentro das empresas. Ninguém é líder por acaso dentro das empresas. Nenhuma empresa é louca de colocar qualquer pessoa para ser líder. Ela pode até falar, erramos no processo. Mas sempre existe alguma coisa a serviço. Não existe comportamentos aleatórios. Eu não acredito. Nunca vou acreditar nisso. Foi sem querer. Mentira. Você pode não ter consciência. Você pode não estar presente na sua escolha. Mas falar que foi sem querer, enfim, tá bom. Cada um acredita no que quer, né? Por isso que quando a gente olha para o nosso desejo de gerar performance, engajamento, geração de valor, a gente precisa entender como é que está a fórmula. Daquilo que eu espero de você, daquilo que eu ofereço para você, de forma recíproca e intencional. Ou seja, a consequência do engajamento, da geração de valor e do engajamento, é a forma como o contrato está estabelecido entre eu e você. Porque tudo na nossa vida é uma relação contratual. Não estou falando de firmar coisas escritas, mas sempre que existe uma relação, existe um contrato nesta relação, de expectativa e de retorno. Muito bem. Eu estou começando a fechar aqui já a minha parte, já estou meia hora aqui falando já, mas eu quero trazer mais alguns elementos para vocês que reforçam a importância de que, no fundo, o tempo todo eu estou falando de bem-estar. Porque o bem-estar é exatamente o elemento que vai fazer nas colas das pessoas com a organização. O tempo inteiro eu estou falando de bem-estar e quero mostrar isso para vocês. Por quê? Quando a gente olha para a pesquisa da Pulses, by Gup, a gente tem o seguinte. Quando a gente roda a pesquisa com toda a nossa base e faz um cruzamento dos fatores da nossa pesquisa com o engajamento, a gente tem alguns dados que são. Esses são os dados que mostram hoje, tá? Aqui eu estou falando de até janeiro de 2023, tá? Esses são os 5 elementos que mais são preditores do engajamento, considerando toda a nossa base. Nós temos aqui quase 900 empresas de todos os segmentos respondendo. Quando a gente olha para isso, nós temos esses 5. E um dos 5 elementos que mais impactam o engajamento nas empresas hoje está aqui, ó. Disposição física e energia, elemento de bem-estar. E olha só, a disposição física e energia está concorrendo sob a ótica de que está no top 5, junto com reconhecimento, justiça, orgulho de pertencer e imagem da empresa. O que isso aqui está falando? As pessoas não querem se associar a qualquer lugar. É isso que faz as pessoas se colarem, estar satisfeitos com isso é preditor de estar engajados. Agora, eu quero fazer uma outra contrapartida aqui. Nós também pegamos os colaboradores que saíram das organizações. E sabe o que faz as pessoas saírem da organização em início de 2023? Isso aqui. Justiça de novo. Senso de realização dentro da empresa. Oportunidades internas de crescimento. Lembra do LTV? Lembra do LTV? Felicidade no trabalho como consequência e
lazer e equilíbrio. As pessoas estão cobrando. E aí, quando é que eu vou também ter equilíbrio, o ganha-ganha desse negócio? Então, pessoas engajadas vão embora também. Quando elas se dão conta que não tem reciprocidade. Tá aqui, gente, são os dados. Então, isso é muito mais do que filosofia. Isso aqui, de fato, é uma demonstração de que se a gente não falar de bem-estar como base preditora para as coisas, assim como todos esses elementos que aqui a gente poderia ficar a vida conversando, nós estamos perdendo alguma coisa muito importante sobre como é viver hoje dentro das organizações. Como é gerar resultado hoje para as organizações. E eu fecho aqui o meu bate-papo aqui com vocês, trazendo algumas reflexões e um fechamento sobre algumas importâncias, coisas importantes para a gente ter no nosso radar aqui daqui para frente. Primeiro, a gente viu que bem-estar é um elemento fundamental que impacta o engajamento e a saída das pessoas. Legal. Além disso, a gente está olhando muito perto para como as pessoas estão em termos de disposição física, de energia, de vitalidade, porque isso não é só um elemento importante para o engajamento, mas todas as nossas pesquisas sobre performance também mostram que este é um atributo que impacta diretamente a performance. Ok? Várias pesquisas mostram isso. Outra coisa importante, a gente já fala há muito tempo, e já há muito tempo, sobre essa questão do equilíbrio da vida, né, de ter um espaço do trabalho e ter a capacidade também de desfrutar o que eu ganho do meu trabalho. Né? Porque eu acho que é isso. Né? E esse agora está vindo como um dos elementos mais fortes de employee experience, de engajamento e de predição à saída. Então, desenhar algo onde as pessoas também tenham a clareza dos limites, para que eles também possam desfrutar e não fiquem com uma sensação de que sair, eu estou deixando alguma coisa. Porque era isso, né? Sair 6 horas... Bom, eu não sei se vocês lembram disso, mas eu cansei de ter momentos onde as pessoas assim, nossa, eu saio 6 horas da tarde do trabalho, e a galera olha para mim e fala, não deve ter nada para fazer. Né? Ou então, assim, e agora com o home office, né, de que a gente embala e quando vê já é super tarde, você fala, nossa, mas é só mais um pouquinho. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é exatamente a bomba nuclear pra gente desistir das coisas. É a presença, é o senso de presença que eu acho que a gente tem que começar a colocar mais também nessa relação. E aqui eu deixo um link para a escuta contínua. Será que, em pleno 2023, a gente ainda está escolhendo escutar em alguns momentos as pessoas? Ou será que a gente precisa dar um passo para escutar continuamente, porque gestão de pessoas é contínuo? Eu ainda tenho muitas pessoas que falam assim, não, calma, ainda não é o melhor momento para lançar pesquisa aqui. Mas por quê? O que você está esperando? Ficar bom para mandar pesquisa? A pesquisa está a serviço de quê? De provar o seu valor? Ou de cuidar das pessoas? O que você quer com a pesquisa? Para que você escuta as pessoas? Para ganhar um selo? Ou para você cuidar? Está a serviço de quê? Então não tem tempo melhor ou pior. Porque a vida, gente, a vida é um filme, ela não é foto. Por isso que a gente fala da escuta contínua. Por que a gente tem que escutar continuamente? Justamente porque um dos fatores é a vida não é uma foto. A vida é um filme. E se a vida é um filme, se eu perco alguma parte do filme, eu não vou entender a história. Não é coerente? É meio óbvio, né? Mas não é assim, porque isso impacta em questões culturais, eu entendo. Eu estou aqui no papel de dar provocação. Mas eu entendo que muitas vezes a gente esbarra em alguns acordos mórbidos dentro das organizações. Esse é um tema importante para a gente falar. Acordo mórbido. Esse é um mecanismo de grupo, de defensividade de grupo. Estudem acordo mórbido, porque isso é pauta de RH estratégico. Tem certos temas que todo mundo olha, sabe que existe, mas a gente faz de conta que eles não estão lá. E quando todo mundo faz isso, todo mundo vê o negócio, todo mundo se olha, e vê o negócio, e se olha, mas ninguém fala nada. Isso aqui, que a gente não está querendo encarar, está a serviço de algo. De talvez alguma manutenção desse grupo. Então eu sei que quando a gente começa a trazer coisas para a tona, a gente mexe em todo o sistema. E às vezes a gente precisa ir com calma. Eu entendo. Não estou falando de velocidade. A gente não estava falando de consistência aqui?
Mas qual é o primeiro passo? Acho que a gente tem que dar passos. E não simplesmente não olhar. Além disso, a gente precisa entender que as coisas mudam, elas são situacionais. Então, se a gente está falando de volatilidade e situacionalidade, a gente precisa acompanhar. Porque não adianta a gente fazer uma pesquisa, criar um plano de ação, demorar 3 meses para fazer um plano de ação, de repente já não é mais isso, porque não é mais a sua organização mais, aquilo já não faz mais sentido, e a gente vibrar com aquele plano de ação. Olha, conseguimos chegar no plano de ação, mas o resultado está igual. Mas lógico, a gente não acompanhou ao longo do tempo. E eu entendo que isso é um desafio desse momento que a gente está vivendo. Vai exigir novas ferramentas, novos rituais. Rituais de gestão contínua das coisas. É legal porque quando a gente fala de operação, né, o board tem lá o dashboard em tempo real de como é que está o estoque, como é que está a venda, como é que está não sei o quê, e tá aí as pessoas. Porque como é que se gera esse resultado todo aí? É uma obra divina que vem assim, como é que funcionam os resultados das empresas, galera? Pelo amor de Deus. Tem aí um dilema que a gente está vivendo. Ou uma inabilidade de lidar com certos temas, que é nosso papel, fazer capacitação. Capacitar continuamente, educar a nossa empresa, educar os nossos executivos. Além disso, gente, e aqui os engenheiros, os executivos entendem isso, quando a gente fala de pesquisa, um dos perigos é viés. Se você escolhe um momento para fazer a pesquisa, esse momento pode estar enviesado por várias coisas. Agora, quando você repete isso no tempo, você elimina viés. Então você tem assertividade para a tomada de decisão. Porque você consegue identificar o que é pontual e o que é sistêmico. O que é momentâneo e o que é cultural. A gente tem que saber separar as coisas para intervir naquilo que importa. E intervir de forma antecipada, intencional, buscando reciprocidade. Eu vou falar sempre de reciprocidade e de intencionalidade, porque eu acho que esse é o lugar que a gente tem que conquistar com o tempo. Não se sintam obrigados a absolutamente nada. Esse aqui é um momento de bate-papo e de provocação, faz parte a gente sair incomodado. A gente tem que sair daqui incomodado, porque é isso que gera transformação. Né? O incômodo do lugar onde nós estamos. Da mesma forma, a gente precisa educar sobre o impacto do bem-estar. Isso não é só por uma questão de engajamento e de saída voluntária, mas é de todos os outros milhares de indicadores que a gente sabe. A gente está falando de presenteísmo, de afastamentos, de vida. De vida acima de qualquer coisa. O bem-estar é um grande sintoma organizacional. Quando você começa a ter indicadores de afastamento, de absenteísmo, no fundo, o que você tem é um excelente diagnóstico de como é que é a tua cultura. E de como você lida com certas coisas. Isso está ligado, sim, a fatores que impulsionam os resultados e o engajamento. E por isso a gente precisa incluir esse tema para buscar o que é o grande ponto do momento, que é sustentabilidade organizacional. Não é por acaso, gente, que a gente está falando sobre isso. Não é por acaso que está acontecendo debandadas das empresas. Não é por acaso que as coisas acontecem no mundo organizacional. Nada é por acaso. Então esse é o tema que está emergindo. Existem muitas ferramentas, muitos materiais que podem nos ajudar. E eu acho que tudo começa com o awareness. Estamos atentos, estamos presentes neste tema, entendemos a sua importância e o seu valor e o seu impacto. Ótimo. Agora eu posso dar o próximo passo da escada da transformação, que é quais são as possibilidades de começar a mexer nisso. O que eu preciso de ajuda? Quem eu preciso buscar para me apoiar? E assim a gente criar planos de ação assertivos, efetivos, que façam a diferença. E aí sim a gente pode falar de transformação e talvez aumentar a geração de valor das pessoas e até a permanência. Porque no fundo isso é consequência. Se a gente mexe no meio, né, na causa, automaticamente a gente vai ver outros resultados acontecendo, que é para lá que a gente tem que ir. Né? Então eu deixaria sempre aqui essa reflexão, até para fechar o meu tempo, que é você, no seu papel, como é que você está contribuindo? E às vezes a sua contribuição pode ser falar coisas que talvez as pessoas não queiram ouvir, mas fale com carinho, com jeito. Quando você olha para a sua liderança e para o seu RH de uma maneira geral, você vê promotores desse tema? Ou você vê pessoas assim,
Deixa eu ver, né? Deixa eu ver se tem algum outro case de sucesso para eu poder ver se eu vou aplicar isso na minha organização. Deixa eu perder um pouco mais de talento, porque a gente está indo super bem, a gente tem um pool de talentos muito grande aqui, então a gente tem um lastro para poder perder. Então, por isso, não precisamos fazer nada agora. Isso é ironia, tá? É só minha ironia. E quando a gente pensa em transformação cultural, lembre, nenhum comportamento organizacional acontece por acaso. Ele é fruto de outros comportamentos dentro da empresa, e líderes impactam muito nisso, de rituais de liderança, rituais de cultura e de estrutura organizacional. Nada adianta você exigir criatividade e inovação do seu time se eles vivem num ambiente burocrático. Eles vão ficar o quê? Confusos, ansiosos, e eles não vão conseguir entregar. Então, o comportamento desejado precisa ser suportado pelas estruturas organizacionais e por um ritual de liderança adequado. É assim que a gente começa. Então, se a gente quer inserir bem-estar, precisamos rever comportamentos, capacitar, treinar, precisamos rever estruturas, olhar para design, para processos, para hierarquia, para span de controle, para várias coisas, e olhar para rituais. Os nossos rituais incentivam as pessoas a ter bem-estar ou ajudam as pessoas a ficar confusas, ansiosas, esgotadas, enfim. Essa é uma tríade que eu acho que valeria a pena a gente deixar no radar. Se você quer saber um pouco mais a respeito desse tema, ter acesso a pesquisa, a artigos, enfim, eu estou disponibilizando 2 QR Codes aqui, um que fala de um relatório de bem-estar emocional com dados legais para vocês, e aqui 24 dicas práticas, recomendações práticas para a gente começar a trabalhar o tema de bem-estar emocional. Brunão, essa apresentação tá aí para você poder distribuir para a galera, tá? O que eu mais quero aqui é contribuir disseminando o conhecimento e as nossas provocações. Gente, eu espero que tenha feito sentido e que tenha sido válido. Obrigado, tá? Valeu.